Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Todo mundo explica. Olá, nação seixista. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Mussi. Eu sou produtora de eventos, sou professora e tenho um programa chamado Mosca na Sopa, que é um programa totalmente voltado ao universo Raul Seixista. E hoje eu quero falar com você, Raul Seixista, em comemoração aos 40 anos do disco Abre-te Sésamo. Eu tô aqui com duas figuras para a gente trocar uma figurinha, sendo que uma delas é meu parceiro de trabalho, Júnior Oliveira. Fala um salve aí, Ju. Olá, galera. É um prazer estar aqui falando para vocês, para poder falar, ó, desse disco aqui, ó, Abre-te Sésamo. E a outra figura, nada mais, nada menos do que Cláudio Roberto, que compôs várias faixas desse disco, não vou dizer todas, que ele mesmo pode falar, e você também pode ver aí no seu disco, na ficha técnica, para não aborrecê-lo, claro. Porque nós temos muitas coisas aqui para falar desse disco, a gente não vai ficar preso em data, ano, isso daí você pode descolar na internet, né? Não, Cláudio? Boa tarde. Alô, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Júnior. Tudo bem com vocês? Vamos embora descansar. Vamos embora esmiuçar o Abre-te Sésamo um bocadinho. Vamos lá. Eu quero muito falar desse disco, porque esse disco foi o primeiro disco que eu comecei a curtir em vinil, quando eu tinha uns 16, 17 anos. O meu tio tinha esse disco em vinil na casa dele. Então, um disco que você vê o Raul muito solto ali, falando de coisas muito complexas, né? Um disco que a gente fica viajando nele. Eu quase furei o disco de tanto ouvir, porque tem muitas nuances, tem músicas maravilhosas ali, e eu achei muito interessante quando meu amigo Rony, que aliás um beijo para você, Rony, da banda Plact Zoom, que teve essa ideia aí de montar esse projeto, de chamar quem participou, da gente conversar um pouco aí sobre o que acontece nesse universo, e a gente chamou o Cláudio aqui, porque ele é super parceiro da gente já, e ele com certeza estava ali dentro das gravações, estava ali no universo ali desse disco, da criação desse disco. O que você pode falar, Cláudia, que vem na tua cabeça nesse momento quando você fala de Abre-te Sésamo, 40 anos? O que eu posso falar é do tom que esse disco teve, tanto na obra do Raul quanto na minha vida, porque, na realidade, estava havendo uma coisa no Brasil chamada abertura. O último general de plantão estava cedendo o lugar de volta da onde ele nunca devia ter saído. Ou seja, ao povo, à democracia, muito entre aspas, porque foi um processo meio complicado e tal e coisa. Então, a gente queria ver, na realidade, esse disco foi diferente de todos os outros, porque foi o único que tinha assim, uma proposta política, muito entre aspas, porque o Raul era absolutamente apolítico, eu, como cria dele, sou absolutamente apolítico, fico sempre com aquela camiseta, com aquele papo do Raul, dizendo que fico com o Alibaba, que pelo menos ele só tem 40 ladrões, né? Era para medir mesmo a profundidade, a honestidade e a verdadeira intenção dessa dita abertura, e a gente ficou espantado, conforme vocês vão ouvir na sequência da entrevista. Exatamente. O Raul vinha de uma fase não muito boa, né, quando ele compôs esse disco, que foi um renascimento para ele, o Abre-te Sésamo, onde ele vinha ali de períodos que estava totalmente conturbado, ele também estava vivendo fases horríveis da vida dele, né, e veio esse disco aí para abrir mesmo tudo, abrir as portas, né. Abre-te Sésamo também, ele pode ser como o pé de gergelim que libera suas sementes, ele está abrindo, né? Então, que legal que a gente tem aí outra versão ecológica para esse disco, que a gente vai chegar no Rock das Aranhas, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, dizendo que era uma questão muito mais ecológica do que uma questão sexual, né? Então, a gente vai falar de várias coisas aí nesse disco que tem bastante coisa para falar. Júnior, quer falar alguma coisa? Sim, um outro ponto legal desse disco é que é a volta do Raul à CBS, mas dessa vez como cantor. Porque o Raul já tinha trabalhado na CBS, ele podia fazer tudo, podia compor, tocar, gravar, produzir, mas ele não podia cantar. E dessa vez não, ele assinou o contrato como cantor. Então ali pro Raul, tipo assim, tô lavando minha alma, agora eu posso voltar como cantor, agora eu sou cantor. Exatamente. O que você lembra disso, Cláudio? O que te traz nesse momento da composição, das músicas que você participou? O que você lembra do que você viveu com o Raul nessa época para sair esse disco? Eu me lembro que o Raul dizia muito, seguindo essa linha de raciocínio do Júnior,
o Raul dizia muito que os tempos tinham mudado e tudo, se não me engano, não tenho certeza, Mauro Mota estava à frente do projeto, ou Mauro Mota era a última palavra de decisão. Eu não me lembro, faz muito tempo, 30 anos, né, gente? E eu me lembro que o Raul, na verdade, eu senti uma coisa, isso é uma coisa muito pessoal, eu senti no Raul assim, uma leveza de quem tinha voltado para casa. Muito engraçado isso, né? É engraçado isso. Mas eu senti muito isso, coisa que eu não senti na Warner. Na Warner eu senti mais assim uma pompa, porque ele tinha acabado de mudar da Polygram, onde ele tinha sido revelado e ficado o tempo todo. Eu achei que, com relação ao disco da Warner, tinha outra coisa, mas aí no disco da CBS foi isso mesmo que ficou para mim. Me parecia que estava se sentindo de volta em casa. Tá tudo certo. Exatamente, veio toda aquela efervescência dele, né, nesse disco, e eu queria que você me dissesse esse nome, Abre de Sésamo, você participou da composição dele, o Raul que veio com esse nome, como que foi? Eu nem sabia, quando a gente estava fazendo as músicas, o disco não tinha nome ainda, não tinha título. Quando a gente fez o Abre de Sésamo, que se não me engano foi a segunda ou a terceira música, eu não me lembro, muito tempo mesmo, e ele falou, esse vai ser o nome do disco, o disco vai chamar Abre de Sésamo. Que sensacional. A gente tem que levar isso em consideração, são 40 anos, né? É muito bom ver o Cláudio aqui, lindo e disposto, falando com a gente ainda, podendo explicar um pouco dessa fase, porque faz muito tempo mesmo, né? Se você parar para pensar, eu mesmo nem tinha nascido, oh, que bom! Mas, assim, para nós Raul Seixistas, isso fica muito... esse marco aí pra gente, 40 anos é muito tempo, e a gente consegue ver que tá super atual, né? O Raul sempre atual, né? É verdade, é verdade. Isso não para de me surpreender. Júnior, você quer puxar aí uma nuance desse disco exatamente? Ou quer abordar um passo-a-passo? O que você pensa em fazer? Só para a gente poder falar dos músicos, né? Que tem Rick Ferreira, Celso Blues Boy, Paulo César Barros, entre outros. Cláudio, você participou dessa escolha de músicos? Você sugeriu alguém para o Raul? Não, da escolha não. Dessa vez não. De uma maneira geral, o Raul só me consultava com relação a músicos quando ele tinha alguma dúvida, se ele chamava um esse ou um aquele, aí ele me perguntava a minha opinião. Na verdade, a única ingerência que eu tive real mesmo foi num outro disco, foi no Dia que a Terra Parou, no Que Luz é Essa, que eu sugeri que a gente... Sugeri, depois fiquei arrependido que o Raul era uma cabeça teimosa de danada, e eu sugeri que viesse o Gil com o pessoal do Refazenda e tal, e o Raul se empenhou nisso, não sossegou enquanto não aconteceu. Na verdade, a gente precisa pensar que o Cláudio ele tinha uma participação muito lírica nessa história, né? A questão das ideias que surgiam ali, né? A produção, acho que o Raul ele já tinha isso na cabeça dele, de como ele ia fazer, e como sempre, né, ele já estava ali muito focado, ele já sabia quem ele era desde o começo e onde ele ia. Então, mas é legal você pensar, Cláudio, em algumas coisas que te marcam nesse disco. Não sei se a gente precisa falar de todas, mas, por exemplo, né, Abre de Sésamo, você tem participação direta, né? É a música nossa. Metade nossa mesmo. Essas daqui estão especificadas. Anos 80 já tem aí o Dedé Caiano já muito presente com o Raul, né? Ângela, que a gente sempre fala. Participação minha, mas não oficial. Certo. Ângela, a gente já sabe aí, né? Que você já falou umas vezes, né? Que tinha a sua Ângela e a Ângela do Raul, né? Certo. Bem legal também. Pode falar. Foi uma coincidência feliz para o momento, né? Os casados com duas Ângelas não podia ser melhor, mais propício. E é um nome bem incomum, né? Engraçado até de pensar que tinha essa relação aí tão forte, né? É verdade. Coisa então, não é comum mesmo. Exatamente. Conversa para Boi Dormir já é mais o Raul, né? Minha Viola, Raul Varela Seixas, como a gente sabe, e aí começa com aquela grande polêmica do Rock das Aranhas, né? E como a gente estava conversando,
vocês tinham um cunho muito mais ecológico e acabou dando tanto problema que até hoje repercute na sua vida, né, Cláudio? Você quer que eu fale a verdade ou quer que eu dê a versão light? Eu quero a verdade. A verdade é a seguinte: fizemos aquela música As Gargalhadas, eu estava absolutamente bêbado, ele não posso falar por ele, mas eu acredito que estivesse também, e eu jamais imaginei que essa música fosse ser gravada. Quando ele viu que eu fiquei constrangido, aí o Magro, sabe como é que era, né? Implacável. Não sossegou enquanto a música não foi gravada. Deixou isso de herança para mim, aquele sujeito. E até hoje ele recebe algumas chateações, algumas indagações por conta de Rock das Aranhas, que também a gente quer abordar aqui as coincidências, né? Que tem aí Killer Dealer, que é uma música também que eles se basearam para fazer, que não é um plágio, mas seria uma coincidência, né, Cláudio? Então, já falei isso em outras vezes. Seria uma desapropriação. Raul usava muito esse termo. Era uma desapropriação. A gente vai sempre reforçar isso, porque tem gente que fala que o Raul roubava. Não, a gente só vai tornar melhor aqui, né? O Raul, ele era um interventor jurídico com relação à propriedade intelectual de algumas obras de música. Exatamente. E aí depois eu conto do Salve Chinês, que é todo do Raul, e só para variar do que o Raul e o Cláudio e a Kika Seixas fizeram. O que você lembra dessa música aí, Cláudio? Eu lembro que a gente riu muito também. A gente estava essa época a gente estava usufruindo das benesses do Raul ter dado um desfecho àquela época sombria da vida dele, né? Então o clima estava muito light. Estava tranquilão, estava tudo muito tranquilo, foi tudo muito tranquilo. Nesse disco eu me lembro de noitadas homéricas na casa do Raul e da Kika, e a gente rindo muito com outras músicas que o Raul já tinha feito. Quer saber em particular qual? Eu, Kika, Raul, passando mal de rir sobre a letra de Na Rodoviária. E o Raul falava do cara que escreveu a música, como se falava do cara da terceira pessoa, que o cara era maluco. Olha que absurdo, que nonsense do cacete. Era isso. Eu me lembro que foi um tempo muito light, foi muito divertido, muito divertido. São músicas bem emblemáticas, né? Quando você pensa nos ideais libertários do Raul, nessa música em Só Pra Variar, né? Vou jogar no lixo a dentadura, neném. Eu vou ficar banguelo numa boa. Não tô ligando pra nada. Um partido também que nessa época estavam efervescendo os partidos políticos e tal. Era a abertura, lembra? Então. Foi aí que começou. Estava uma febre de criação de partido político e tal, e aí ele fala, como é que eu vou fundar mais um partido também? É que eu vou fundar mais um partido também. Exatamente. E a gente está vivendo coincidentemente essa fase novamente, né? Que bagunça, que loucura. Tá todo mundo sempre querendo mais uma teta. Rapaz, eu nunca vi uma leitoa bater teta que nem o Brasil. É impressionante, rapaz. Todo mundo quer uma boquinha. Exatamente. E aí vamos para Baby, né? Baby também é uma música sua e do Raul, né, Cláudio? Na verdade é uma música muito do Raul para uma cunhada dele, que era irmã da Glória, Jenna. A música originalmente chamava-se Jenna's Birthday, e eu vi essa música sendo trabalhada através do tempo até ela virar essa versão definitiva do Baby. Foi muito engraçado. Só eu participei de umas 2 ou 3 versões dessa música, acabou sendo essa a definitiva que foi editada. Legal, quem sabe uma hora você lembra das outras versões e a gente toca aí um pouquinho delas para a galera ouvir. Sim, tudo isso vai ser em doses homeopáticas. Claro, à medida que vier surgindo ali na sua cabeça, você vai mandando. E Meu Pai, Cláudio, uma música que, sei lá, sempre tira a gente do chão, né? Eu acho que é uma oração ali, ela é muito bacana. Estava pronta há um tempão. Essa música foi editada junto com A Loucura de Eva, para vocês terem uma ideia. Ela já estava editada já há um tempão, essa estava pronta. O Raul aproveitou, porque ele gostava muito dessa música nossa, que foi da época em que ele morava na Assis Brasil, quando teve aquele acidente fatídico lá. E já estava pronto desde esse tempo, e foi aproveitada para isso. O bom de lidar com gente que nem o Júnior, que nem o Raul,
gente arquivista que arquiva, que guarda, é isso. Você pode recorrer, peraí, vou nos meus arquivos e vou ver. Achei! Olha essa música nossa! É ótimo isso, cara. Eu sou completamente desorganizado, a zona do cacete, cadernos meus com músicas inéditas que foram embora, eu nem sei onde, letra que eu não lembro, a tristeza. Que tristeza, meu Deus, que perda. Eu não falei que o Júnior morre ali. Eu não tinha esse problema. Se eu fosse o Júnior, eu não tinha esse problema. Tava tudo guardadinho. Se bobear, tava guardadinho naquela gaveta tal, antes do arquivo J. É ele. É lá. É lá. E para finalizar aqui uma análise rápida do disco, porque a gente não poderia deixar de fazer, que é um disco emblemático aí, 40 anos não se faz todo dia, né? A Beira do Pantanal, que teve aí, né, a influência total do Willow Garden, Peter and Gordon, e a gente também já tocou aí várias vezes e trocou essa ideia, né, Cláudio, que as pessoas pensam que não é uma versão, é uma tradução quase literal. Essa você disse que realmente é uma tradução quase que na íntegra ali, para quem quiser saber. E é isso, né? A gente tem que pensar que o Raul fazia muitas criações, mas ele também estava antenado no que acontecia e trazia pra gente o que é melhor. E sobre Beira do Pantanal, é interessante a gente colocar um ponto, porque muita gente fala assim, que o Raul e o Cláudio plagiaram a música do Peter and Gordon. Não, porque a música é de domínio público. Então, se é de domínio público, não cabe colocar os créditos no disco. Exato. Então, essa é uma exceção das desapropriações que o Raul fez. É uma exceção. Essa é de domínio popular. Então, né, só justificando um motivo de não estar o crédito no disco. Essa tem motivo. Essa tem um motivo. E do Rock das Aranhas, o legal é que uma vez em entrevista o Raul disse, né, sobre o Killer Dealer, ele falou pro repórter, bicho, você conhece isso? Eu meti a mão. Ou seja, reforçando a desapropriação do Raul. Eu já citei isso numa entrevista que eu dei uma vez para a MTV, que ele falava, rapaz, os caras fazem um trabalho, literalmente isso que eu vou falar, eu disse na entrevista, os caras fazem um trabalho de colonialismo aqui com a gente, de vez em quando a gente tem que tirar uma fora, bicho. É lógico, não é só a gente que tem coisa a perder, né? Vamos tentar tirar alguma coisa. Exatamente. E você sabe que só dói no corpo da gente, né? Os outros não dói, não. Dói não, tá certo. Para não usar termos mais chulos. Júnior, alguma questão aí que você tem para encerrar sobre esse disco? Você quer dar uma análise sua particular aí, mais técnica do que você pensa sobre esse disco maravilhoso? É só colocar que é um disco que está fazendo 40 anos e até hoje é um disco totalmente atual. Um disco que foi muito reeditado. A reedição da Harmony, ela deu o disco de ouro pro Raul e pro Cláudio. Não sei se o Cláudio soube disso na época. Não sabia, não sei de nada disso, nada. É você que está me informando. Então, o Raul mesmo não ficou sabendo disso na época, porque foi uma reedição de 83, então aquele boom do Plunct Plact Zoom fez ter uma nova edição do Abre-te Sésamo que deu o disco de ouro pro Raul também. Então, deixa eu dar uma informação aqui que eu me lembro muito bem, que eu esqueci de falar. Porque a CBS tradicionalmente nunca teve cantores, nunca teve artistas reivindicadores, é sempre uma linha muito comportada. E eu achei que houve um arrependimento da cúpula da CBS quando veio aquele disco, rapaz. Imagina, cara, porra, Abre-te Sésamo, a música Aluga-se, para mim ela é contestadora hoje, entendeu? Entendeu? Então, aconteceu um fato que eu tenho certeza, eles dizem que não, mas eu tenho certeza que a CBS, olha só que loucura, gente, olha o Brasil, a CBS boicotou a venda do disco, você ia nas lojas, o disco bombando no rádio, você ia nas lojas e não tinha nas lojas, o disco não estava lá. O disco não estava lá,
É isso. Caramba, isso é bem grave, né, de se pensar, porque ao mesmo tempo que tinha, né, essa falsa sensação de democracia, ela não existia por completo, né? Tinha uma censura ainda. Era como é que é, um reduto de gente muito conservadora e tudo mais. Eu não tiro muita razão deles, não. O medo era muito, sabe? Os anos vividos foram assustadores. Vocês não fazem ideia, não. Graças a Deus que Deus nunca proporcione a vocês isso. Nunca. Sinceramente. Muito ruim. Muito o Júnior ruim. falou de versões, né, do disco. O disco em primeira mão, censurado. Explica um pouquinho aí, Júnior, pra galera. Isso, mostra aqui, ó, pro pessoal. Aqui a gente tem essa aqui é a primeira edição, que vem com a tarjeta de censurado. A contracapa traz a carteira do Raul do Elvis Rock Club e traz essa foto. E essa bolinha aqui, ó, do lado de cá, vermelha, isso aqui é só avisando que não pode tocar o Rock das Aranhas no rádio, nem na televisão, que ele tá proibido. Tá proibido o Rock das Aranhas. Lembrando que é anos 80, a charrete que perdeu o condutor. Vamos lá. Essa edição traz esse pôster aqui. Raul bonitão, todo de branco. Espetáculo, lindão. Traz toda a ficha técnica. Então, quem pesquisa, quem quer saber os músicos que tocaram, é só conseguir esse encarte, pedir para algum... Não quer comprar? Pedir para algum colecionador tirar uma foto que dê para você ler. Não temos mais esse respeito. Não temos. Infelizmente. Pois é. Hoje em dia, no stream, não tem a ficha técnica. É impressionante, cara. Impressionante isso hoje. Aí depois nós temos uma outra edição também, que isso aí é só para colecionadores mais aprofundados, que também é censurada, mas vem a mesma coisa. Ela só vai mudar a textura do material da capa. Vejam isso. Aí temos a edição que saiu já sem a tarjeta de censurado, mas também é a mesma coisa. Não pode tocar Rock das Aranhas. Não pode tocar. Aí temos essa edição aqui, que foi a que deu o disco de ouro, que é a edição da Harmony. Isso, rapaz. Aqui, ela já saiu por esse selo, que é o selo Harmony. Aí ela já não tem o pôster, já não tem a ficha técnica, e a contracapa, em vez de ter a foto do Raul, é uma contracapa branca, sem informação. Que loucura. E aparece o nome do Cláudio várias vezes. Aparece várias vezes. E por último, a gente tem a edição da Sony Music, da Columbia, que já saiu com esse adesivinho de Best Price. Aí saiu com esse selinho vermelho. Você mostrou 5, Júnior. Oi? Você mostrou 5 versões. Isso, são 6. São 6 versões. Caraca! É cassete. E tem também o compacto promocional, que vira um pôster. Olha que lindo. No compacto promocional tem o quê, Júnior? Tem anos 80 e Minha Viola. Que interessante. Não tem nada mais oficial que isso. O Júnior é um garoto prodígio aí, colecionador. Meu parceiro do programa que sabe tudo. Informação, a fonte. E tem também esse daqui, que é o comercial. Esse foi para as lojas. Aquele que vira pôster era só para divulgação. Esse é o que deveria ter ido para as lojas e não foi. Que sempre tem o compacto antes com 2 faixas, ou 2, né, Júnior? Geralmente, ou 4, sei lá, promocionais ali para divulgar o disco. Mas isso reforça o que o Cláudio disse, porque esse compacto aqui, que era o que era para ir nas lojas, ele é mais raro do que o outro, que é o promocional. Tô te falando, rapaz. Então reforça isso. Houve um boicote para forçar o Raul a romper o contrato. O Raul era que nem Tim Maia, né? Vivia cantando Me Dê Motivo. Aí neguinho dava um motivo, fudeu. Não, e isso reforça porque vários artistas que trabalharam na CBS, eles sempre batem nessa mesma tecla, que ninguém poderia vender mais do que o Roberto Carlos. E quem naquela época tinha potencial para vender mais que o Roberto Carlos?
se esse disco tivesse sido trabalhado pela gravadora, ele teria arrebentado a boca do balão. E se fosse em outras épocas e não tivesse esse contexto político tão forte, né? Exatamente. Nesse disco não aconteceu o fator que aconteceu no dia que a Terra parou, que o maluco, beleza, engoliu a zorra toda, né? Exatamente. Acabamos com essas versões, tem mais alguma coisa que você vai sacar aí? E ainda em 92, aí o Rock das Aranhas sai no compacto, junto com o Abre de Sésamo, para Jukebox. Para quem é mais jovem, Jukebox era aquelas maquininhas que você colocava uma ficha e tocava música. Então imagina... Imagina você colocando... Exatamente. Lá no bar do Cacá tem. O que foi? Lá no bar do Cacá tem a Jukebox. Ah, imagino. Posso imaginar. Só que as Jukebox, né, de antigamente, elas eram só na base do vinil. Então as gravadoras que escolhiam o que ia tocar nas Jukebox. Então imagina, no caso aqui já a Sony Music, sugerindo que teria que tocar na Jukebox o Rock das Aranhas. Censurou tanto tempo, vamos ouvir na Jukebox agora. Diferença do jogo de cintura, bicho. Uma diferença enorme. Exato. Porque é uma música ecológica. Naquela época já estavam defendendo a ecologia. Exatamente, o discurso era esse. Não, meninas, não fiquem bravas com o Raul. Era outra pegada o negócio. Essa é a versão light. É uma música que fala sobre a natureza. Exato, cara. A música ecológica fala sobre bichinhos, aranhas, cobras. Poxa vida. Pois é, não. E tem uma outra explicação. Expulsa das pessoas por esses bichinhos, né? Tadinhos. Eu já vi o Raul dando uma entrevista que ele dá uma explicação, né, eletricista sobre ela. Que ele fala que plug com plug não dá curto-circuito. Tomada com tomada não dá curto-circuito. É tomada com plug. Aplicativo, A gente está analisando o conceito deles no momento de concepção de reprodução. Hoje em dia a gente abriu muitos leques aí e não vamos entrar nessas partes para não dar problema. Oh, meu Deus. Falar de algo é sempre divertido, né, gente? Vamos falar a verdade. Se falar com qualquer pessoa, não precisa só comigo, não. Qualquer pessoa que conheceu ele um pouquinho, você pode acreditar que vai ter gargalhada. Vai ter gargalhada. Vai ter. Não tem jeito. A ideia não é deixar ninguém triste, é fazer todo mundo rir diante de um ponto que... Ele era impossível. Impossível. E em contraste, porque ele era tímido. Ele era um cara timidão, sabe? Na dele, a dessa. Se ele chegasse num grupo assim, por exemplo, tivesse eu e vocês... ele ia ficar quieto, calado. Você ia dizer, o cara é altamente introspectivo e tal. E aí fica puxando de ladinho, falando coisa, perguntando coisa e tal. É incrível. E, no entanto, é esse sacana inveterado, entendeu? O cara que gostava de ver o circo pegar fogo. 40 anos depois, você se arrependeu, Cláudio, de ter vivido isso? Faria tudo de novo? A falta dele 24 horas por dia. Aí, não faz 4 dias, eu estava aqui nesse tédio que eu ando vivendo, falando, meu Deus do céu, o mundo ficou muito mais interessante sem o Raul. Caceta. Não tem dúvida quanto a isso, não tem dúvida. Exatamente, eu imagino. Alguma consideração final, Júnior, sobre esse disco que você quer fazer? Eu tenho uma bomba, né? Porque o pessoal diz que teria uma continuação do Abre de Sésamo, que chegou até a ser que começou a ser trabalhada na CBS. E no que o Raul rompeu o contrato, essas fitas ficaram na CBS. O Cláudio, você sabe de alguma coisa disso? Tem alguma música? Eu disso agora. Não estou. Pode ser que tivesse um outro disco que fosse ser lançado, e aí eu vou... O que é que eu diga para você? Eu vou dizer o seguinte, olha, é uma lenda que tem um fundo de verdade.
é aquele disco que nós editamos na Warner Chappell, na época era Wild World Intersong, era Intersong, que nós editamos, que tinha o Já Vai Chover, que tinha o E Meu Pai, que tinha... E aí, nós editamos um disco lá. Como foi cronologicamente, logo na sequência, isso deve ter rolado. A editora deve ter malandramente aproveitado para fazer uma propagandazinha que vai rolar e tal, e não rolou. Nós devemos estar pagando esse adiantamento até hoje. Eu quero já agradecer aqui, né, em nome do Rony, em nome da produção dele, da banda Plaktizum, ao Júnior Oliveira aí, que se dispôs a participar desse bate-papo com o Cláudio, e ao Cláudio Roberto, né, que se eu não dei os devidos créditos no início, tem umas 30 composições aí com o Raul, inclusive Maluco Beleza, que a gente tanto canta, conhece. Cláudio Roberto estava ali presente, e é uma pessoa que está aí hoje com a gente, que está tentando falar um pouco mais, abrir um pouco mais do que ele conhece, do que ele viveu com o Raul, dividindo com a gente. Eu agradeço muito, Cláudio. Querido, é um prazer todo meu. Tamo junto, toda hora. Obrigada, Júnior. Agradecer ao Rony, a Gabi também, por ter me chamado para mais essa empreitada. E agradecer ao Cláudio por mais uma vez estar falando com a gente. E a gente está tirando alguns mistérios ali, revelando alguns mistérios. Isso é sempre um prazer. E agradecer ao nosso mestre Raul Seixas aí, 40 anos de uma obra-prima que a gente está ouvindo até hoje e ainda achando super atual e pirando o cabeção. Que bom, que bom. A mosca, zoom! Um abraço e até outra vez. Valeu! Foi um prazer aí. Beijo em todos.